Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa de fora da Bíblia as cartas de Paulo e pouco mais da metade do livro do Apocalipse, que é uma parte adulterada, conforme está no, na capa desse vídeo. Entre os meus objetivos, eu defino Jesus de uma maneira que era definido nos 350 primeiros anos da era cristã. Jesus era definido de uma certa maneira. Depois, para que Paulo se assentasse no lugar santo de vez, ou seja, para que ele dominasse o cristianismo, para que surgisse o cristianismo paulino, o símbolo da fé cristã, que era o credo niceno, um credo que foi realmente confirmado em Nicéia, mas existiu desde o início do primeiro século. Então, esse credo começou a morrer, ele teve que ser destruído para que Paulo assumisse, no Império Romano, ele assumisse a liderança, ou seja, o ensino cristão. Então, mas o que é Paulo? Para que você saiba o que é Paulo, você tem que saber que ele é um personagem exatamente o contrário de Jesus. Eu vou definir Jesus, depois eu defino Paulo. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai, quer dizer, o que é o Espírito Santo, a essência de Deus, para voltar a ser um com ele. Jesus está no seio do Pai, indistinguível, onipotente, onipresente, onisciente. Então, essa é a melhor definição e a mais simples. O cristianismo todo ele se baseia em definições muito simples. Quem complica é Paulo, porque os conceitos de Paulo são divergentes, ou seja, cada um interpreta de um jeito e a divergência vai de pessoa para pessoa. Mas Paulo não é Paulo. E mais tarde, eu vou definir Paulo para você. Existe muita coisa que você pode fazer e deve fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ser vigilante com relação à verdade, com relação às suas relações com Deus e com relação ao seu próximo. Jesus diz, ama o seu teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante. Confiar em Deus em oração é uma maneira maravilhosa de você amar a Deus. Estender a mão ao seu próximo é a maneira correta de você amar o próximo. E, obviamente, tudo isso só vale quando a verdade conseguir descortinar uma realidade maravilhosa sobre Deus, indefinível pelos outros. Ou seja, você precisa fazer um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana. E Jesus afirma em Mateus 5,37, se ele fosse falar se ensina ou não, o que passar disso tem procedência maligna. Isso aqui faz uma diferença muito grande entre Jesus e Paulo. Paulo é sim e não. Ora ele diz que a lei de Deus é importante demais, tem que ser guardada. Ora o bandido diz, não, a lei de Deus nunca, jamais. Por que isso? Porque as cartas de Paulo foram adulteradas. Se elas forem adulteradas, a pessoa que fez isso queria provocar confusão. E os defensores de Paulo sempre, você vai por um lado, ele vem pelo outro. Por quê? Porque Paulo é sim e não, ou seja, ele fala uma coisa e depois o contrário. E isso é muito confuso para os cristãos. Como eu desvendei os livros de Apocalipse, Daniel e as cartas do apóstolo Paulo por revelações divinas, eu não tenho dificuldade em dizer o que eu quiser sobre as cartas de Paulo. Elas têm que sair da Bíblia e ir direto com latão e de lixo. Agora, e essa celeuma toda com Paulo? Quem é Paulo? Paulo, ele não é de jeito nenhum uma pessoa má. Aquele Paulo definido lá em Atos dos Apóstolos é um servo de Deus do mais alto nível, né? Uma pessoa que, um homem simples, que, apesar de ser um cidadão romano, era um homem simples, que pregou o evangelho como os outros, era muito ousado, não resta dúvida. Ele deixou a marca de ousadia, como também deixou Barnabé. Agora, o abominável da desolação é um personagem referido por Jesus Cristo, por Daniel,
que realmente se assentaria no lugar santo, ou seja, onde estaria Jesus, é ele que está dando as cartas. Pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos afirmam que o apóstolo Paulo, que as cartas do apóstolo Paulo são o evangelho de Jesus Cristo e não há outro. Que o evangelho, as cartas de Paulo são o evangelho de Jesus Cristo e que o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito louco. Então, o Abominável da Desolação é um personagem construído por Nero, imperador romano do primeiro século, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, conforme Daniel explica. Daniel afirma que esse personagem que sentaria no lugar de Cristo seria o anticristo. Então, o que acontece? Há uma oposição. Jesus, conforme eu defini, tem o Espírito de Deus. E Paulo tem o Espírito do maligno, porque Paulo não é Paulo. Paulo é o abominável da desolação. Agora, é preciso ter muito cuidado com o abominável da desolação, porque ele destruirá muitos que nele confiam. Isso insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens, mas por revelação divina. Isso está escrito em Daniel 8, 25. Olha o que Paulo fez. Paulo se assentou no lugar de Jesus. Paulo exerce um banditismo absurdo na medida em que ele é sim e não. O que quer dizer isso? Ele ensina contra a lei de Deus, como sendo 95% de tudo que ele ensina e 5% a favor. Então, não existe coisa mais absurda do que esse sim e esse não deste bandido. Que não é Paulo, é o abominável da desolação. Também é o anticristo, ou seja, o abominável da desolação é o anticristo. Tem o rosto de Paulo, mas não é Paulo. Paulo assume a autoridade divina. E todos os paulinos, pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, veio como Deus. Quer dizer, eles ficam zangados quando a gente diz que eles não consideram que Paulo é Deus. Mas a palavra de Deus que ele reconhece, só tem uma palavra de Deus realmente verdadeira, é a de Paulo. Então, se Paulo fala a palavra de Deus, então Paulo é Deus. É horrível. O que mais me preocupa e ao mesmo tempo me liberta é saber que Paulo é tão explícito, é tão claro quanto ao seu desejo de destruir os cristãos, construindo uma divindade absurda e uma relação absurda com Deus. As doutrinas de Paulo dizem que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é um fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida, mediante fé somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus e a Bíblia toda afirmam isso. E que uma vez, livres da lei de Deus e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça sem alcançada é responsável pela salvação. Gente, isso é demais. Um pouquinho de transgressão que a antiga serpente fez em relação aos nossos pais, lá no Éden, foi terrível. Paulo faz o que quer com a lei de Deus, arrebenta com o ser humano, arrebenta com Deus, arrebenta com o Deus. E o que acontece? Cada vez mais idólatras se levantam para dizer que Paulo é maravilhoso, que Paulo é a única palavra de Deus, que Paulo que as cartas de Paulo são o Evangelho. Que absurdo. Agora vejamos só, o texto de hoje é Romanos 10, 1 a 4. Paulo diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelo israelita é que eles sejam salvos. Meu comentário. Nenhum texto bíblico conduz os seres humanos em direção ao céu e na direção contrária à lei de Deus. Portanto, não aceite as doutrinas do abominável da desolação, que tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno. Israelita não precisa da oração desse cara. Versículo 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus,
mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Comentário meu. Esta referência a conhecimento é típica da abominável da desolação, no sentido de manter os crentes encantados com o conhecimento que Paulo recebeu nas inúmeras revelações de anos a fio, como ensina Hernandes Dias Lopes. Ele afirma que Paulo fez um curso com Jesus na Arábia, com a duração exata de 3 anos, exatamente o mesmo tempo investido com os demais apóstolos, a idolatria livre. Versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Este versículo faz parte do plano da abominável da desolação de tirar o ser humano da presença de Deus e colocá-lo em oposição a ele, se insurgindo contra a lei, que são os 10 mandamentos, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Meu comentário. Este versículo é o mais bem entendido por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Eles afirmam que Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. E por isso nós estamos desobrigados de nos colocarmos diante de Deus para andarmos em sua lei. Então aqui encerra a loucura de Paulo, mas a idolatria livre. Sr. Hernandes pode continuar ensinando como bem quiser. Esse é o meu trabalho, como eu recebi a revelação divina sobre as cartas do apóstolo Paulo, sobre Apocalipse, sobre Daniel, para desvendar esses livros, o meu assunto é basicamente por aqui. É claro que o cristianismo é muito pequenininho, mas mais da metade dele os pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos não sabem nada, porque depende desse desvendamento. Não é que Deus não sirva, não mostre, não dê o evangelho completo para todos aqueles que se colocarem diante dele para andar na sua presença, guardando a sua lei. E eu pretendo, quer dizer, com base no cristianismo, a exemplo do cristianismo primitivo, que era petrino, reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Por isso eu deixo aqui o meu e-mail para que as pessoas me ajudem no que for possível. O e-mail está na descrição do vídeo. Eu agradeço a você por ter chegado nesse vídeo até aqui. Que Deus abençoe.